Bom, irmãos, eu não sei quem esteve aqui ontem, mas quem não veio perdeu o que Deus fez nesse lugar. E foi algo que o Senhor Ele tem nos dado. E eu já disse aqui outra vez que não precisa muito, né? Se nós clamar só um pouquinho, Ele vem de uma forma que parece que não é nós que estamos com fome, né? Parece que o Senhor que está com fome de dar o que vem dEle. O Senhor Ele está cheio de graça, cheio de amor, cheio de unção para derramar sobre nós. Basta que nós venhamos aclamar sobre isso. E a palavra que nós vamos ministrar nessa noite fala: famílias do céu na terra. E eu creio que Deus vai fazer neste lugar, vai levantar neste lugar famílias que sejam o céu na terra. Porque a base da igreja, ela é a família. E se existe algo que o diabo tenta destruir, é a família. E se existe algo por onde Satanás ele tenta nos atingir, é através da nossa família. E nós sabemos que a nossa família, nós podemos ser fortes para muitas coisas, ou para quase tudo. Mas quando mexe na nossa família, parece que nos desestrutura. Mexe com o filho, mexe com a filha, né? Mexe com o pai, com a mãe. A gente se dói quando é com a família. E o texto está lá em Salmo 68, no capítulo 68, versículo 6. E diz: Deus faz que o solitário more em família. Essa parte do versículo. Deus Ele é e sempre será o maior defensor da família. Foi Ele quem criou e Ele quem tem sustentado. Isso não vai mudar. E o lugar de refúgio da família, ele é aonde? Ele é no Senhor. Eu gostaria realmente que todos estivessem aqui. Porque nós ouvimos, quando nós morávamos em Curitiba, tinha uma pessoa que ela é muito querida, e ela é uma pessoa muito família. E ela era muito de abraço, todo mundo para ela era uma família. E ela dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci. Um dia, quando nós congregávamos na Assembleia, e nós éramos líderes do departamento da família, nós fizemos um evento lá, um congresso, né? E eu usei, essa frase, que a família é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E eu tenho certeza que isso nós precisamos gravar no nosso coração. A família, ela é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Por quê? Porque ela nasceu no coração de Deus. Ela não foi criada pelo homem. Existem várias coisas que foram criadas pelo homem, mas a família, ela foi instituída e criada por Deus. Então a família, ela é um projeto que nasceu para dar certo. Mas se não dá certo, bom, aí é porque algumas coisas que nós vamos entender. Ele leva o solitário ao ambiente de família. E aí é interessante, porque tinha uma frase que... E essa é a minha história. De verdade, essa é a minha história. Já fui jovem, solitário, sozinho. E é muito interessante, porque quando, nós nos conhecemos, eu morava em Curitiba e a Camila morava aqui em Viamão. E meu irmão começou a falar sobre mim para ela. Só que ele passou uma ideia de alguém que não era eu, né? Porque dizia que era loiro, alto, só os olhos verdes, o resto era mentira. Não era aquilo tudo, né? E eu ainda tinha um pouco mais de cabelo. E quando eu cheguei, e quando ela me viu, ela se decepcionou. E ela disse: eu não vou casar com esse velho.
Isso que eu já era bem mais novo. Mas foi algo muito interessante, porque não foi algo que estava procurando, né? Mas Deus conhecia o meu coração, conhecia o coração dela. E eu ia embora numa quarta-feira. Numa quarta-feira eu ia voltar para Curitiba. E nós nos falamos e tudo mais, e eu estava na casa do meu irmão, eu estava ficando na casa do meu irmão. E um dia de noite eu estava lá com o meu violãozinho, com a lata na goteira. E aí eu disse para Deus assim: Senhor, se for a tua vontade, o Senhor vai fazer algo, que algo aconteça para que, né, nós venhamos a nos encontrar, para que o Senhor cumpra o seu propósito. E aí ela me ligou. Não me lembro se foi ela, se foi o Regis. E ela perguntou se eu não queria almoçar no outro dia lá, só que eu ia embora. E eu disse: tá. Desmarquei, eu fui em Porto Alegre, trocamos a passagem, fui lá, almocei, e dali começamos a construir algo. E até hoje ela disse que não sabe, porque quando eu fui falar com o Regis sobre eu namorar com ela, até hoje ninguém sabe o que nós conversamos. Mas foi tão corrido assim que ele estava me deixando, elas desceram do carro, e quando ele estava com pressa para trabalhar, e eu perguntei algo para ele, e ele: tá bom, e foi embora. E aí nós começamos, né? Aí nós tivemos um período de um relacionamento, eu lá e ela aqui. Mas o fato é que, o que aconteceu? Eu era uma pessoa solitária, eu vivia uma vida sozinho, né? Eu tinha me desviado, eu tinha voltado para a igreja, e eu estava vivendo coisas lá em Deus que eu nunca tinha vivido antes. E eu não tinha a pretensão de voltar para cá. Tanto é que depois nós moramos lá 2 ou 3 vezes. E Deus fez as coisas acontecerem de uma forma que hoje nós estamos casados há 18 anos, né? No total acho que dá 20, vai fazer 20. Então assim, quem olha não vai dizer assim: mas puxa vida, pode perguntar assim: o que ela quer com esse cara, né? Mas é que quando Deus ele faz as coisas, não somos nós que determinamos, né? Até o amor que talvez ela pudesse olhar, né, aquele ditado: mas é bonito por dentro, mas às vezes por fora também ajuda, né? Então assim, mas é que Deus faz as coisas, porque Deus tinha um propósito, que nós constituíssemos uma família. Só que não foi fácil o início do nosso relacionamento, né? É muito nova, e alguém um dia disse para mim assim: ó, vai passar muito trabalho, porque ela é muito nova. De fato eu passei trabalho, mas o amor ele sempre foi maior do que a dificuldade. Então quando Deus diz aqui, né, que Deus faz o solitário mora em família, né? E Deus me deu uma família, Deus me deu uma esposa, Deus me deu 2 filhos, que são esses aqui. Então é a minha base. Eu disse para eles. Aí o que aconteceu, irmãos? Quando eu fui concluir essa palavra, durante a semana Deus começou a falar comigo de uma forma que eu comecei a ver coisas ali que né, esses questionamentos da família do céu na terra, e eu comecei Deus começou a questionar algumas coisas em mim. E nós chegamos, não foi na terça, nós chegamos à sala de oração, e eu disse para eles que eu precisava primeiro falar um pouco sobre isso dentro da minha casa, para depois poder trazer isso aqui. E Deus, porque diz assim: Deus leva o solitário a um ambiente de família. Essa é a minha história, talvez, né, seja a história de alguém, né? E Deus, ele me tornou, de um homem solitário, ele me tornou um pai, um marido, né, um pai de família, um marido. E ele me fez entender, e hoje eu entendo que a minha família, ela é a minha base. E eu disse isso para eles: a minha vida se resume a 2 coisas: Deus e a minha família. O que eu faço é
para Deus e por eles. Muito pouco por mim. É Deus e eles. Em contrapartida, sabemos que existem muitas famílias sofrendo e possibilitando a ação de Satanás nas suas casas. Estão lutando sem armas, já sem forças. Algumas já desistiram de suas famílias, outras estão quase lá. Mas esse dia nós recebemos a esperança da parte de Deus de continuarmos investindo na nossa família. E a família, irmãos, é algo que ela vai... A igreja, ela é uma família. Se nós analisarmos, a igreja, ela é uma família. E o que constitui a igreja são famílias. Então, quando Satanás ele vem nos pontos fracos, ele vem nas famílias. Então quando ele vem na igreja, ele vem no ponto fraco da família da igreja, nas dificuldades que a igreja tem da sua família. Ele vai na minha família e na tua família, ele vai nos pontos fracos da minha e da tua família. Qual é o problema que tem na minha casa e na tua casa? Ele vai lá naquele ponto e ele age naquele ponto. Nós precisamos entender que Satanás, nós lidamos com alguém que já foi derrotado. Satanás, ele não tem mais nada a perder. Satanás, ele já é derrotado. Então, para ele, tudo que ele conseguir nos prejudicar, tudo aquilo que ele conseguir, de alguma forma, nos afastar do Senhor, para ele vai ser lucro. Porque o destino dele já está traçado. A sentença dele já foi dada. Então ele sabe que nada mais importante para ele é tentar destruir aquilo que nasceu no coração de Deus, que é a família. Uma instituição criada por Deus, algo que foi baseado no coração de Deus. Então ele vai Ele vai tentar destruir aquilo que nasceu do coração de Deus. E ele vai tentar nos afetar da forma que sabe que nós vamos nos abalar. Então se ele for e de alguma forma conseguir prejudicar os meus filhos, ele sabe que ele vai abalar as minhas estruturas. Por isso que nós falamos aqui da família do céu na terra. Nós precisamos ser a família do céu na terra. Para quê? Para que nós estejamos fechados com o céu, para que nós estejamos fechados com Cristo, para que não deixemos brechas para que Satanás entre e nos prejudique e nos traga mal, que nos danifique alguma coisa no nosso lar. E aí nós temos aqui algumas estatísticas que têm nos preocupado. No site Portal Brasil, site oficial do governo, nos últimos 10 anos a taxa de divórcio ela cresceu 160%. Então de 130 para 341 mil divórcios. A cada 100 famílias, e eu não julgo ninguém que gosta, mas hoje, se nós analisarmos, o fato é que a cada 100 famílias, 44 dão preferência para criar animais do que ter filhos. Tem um cachorro, um gato. Isso são coisas que vão, Aí os brasileiros casam-se cada vez mais tarde, separam-se cada vez mais cedo. Então está se casando cada vez mais tarde e se separando cada vez mais cedo. Mais de 40% dos casais divorciam-se 9 anos após o casamento. 9 anos de casado. Casam-se na maioria da faixa etária de 30 anos. Então nós estamos falando de casais jovens se divorciando cada vez mais rápido, mais jovens. O plano do diabo não vai mudar, ele vai continuar tentando destruir as famílias. E nós não podemos esquecer que, como eu já falei, que ele é derrotado. Mas nós devemos permanecer como famílias, firmadas em Deus. Nós devemos permanecer com a nossa aliança com o Senhor. Porque o Senhor, ele não quebra a aliança dele conosco nunca. Nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, mas Ele não quebra a sua aliança conosco. E nós temos que levar o céu
para dentro das nossas casas. Mas como que eu vou fazer para levar o céu para dentro da minha casa? Né? Como que eu vou? E quando Deus falou aí a partir daqui comigo, eu sentei com eles e coloquei algumas coisas que eu acho que nós precisamos, que está errado. Eu sei que eu tenho muita coisa errada na minha vida, mas às vezes tem muitas coisas básicas, simples que nós fazemos que nos afastam como família e nos afastam de Deus. Porque por mais que sejamos família, não é fácil nós convivermos 4 pessoas, no caso lá de casa, onde cada um tem, né, um temperamento, cada um tem uma forma de pensar em algumas coisas, cada um acha que tem que ser de algum jeito. Não é fácil conviver entre pessoas. É muito fácil quando a gente, né, vai tirar férias. Até mesmo assim, se você pegar o exemplo, já teve essa oportunidade de tirar férias com um amigo. Vou lá tirar férias de 20 dias. Nos primeiros 5 dias é tudo maravilhoso. Mas quando começa a passar, as coisas começam a aparecer. Aquilo eu não gosto que faça. Deixa. Aí começam a aparecer aquelas coisas, porque aquele encanto vai passando. Então, nos relacionarmos uns com os outros não é fácil. Nem entre família, nem entre marido e mulher, porque nós não temos a obrigação de concordar o tempo inteiro um com o outro. Eu acho que não teria graça também se nós tivéssemos que concordar o tempo inteiro um com o outro. Nós temos que levar o céu para dentro da nossa casa. Podemos dizer que da primeira casa da terra foi o jardim. Ali Adão e Eva, eles tinham liberdade para tudo. Se teve alguém que experimentou, imagina, não existia o pecado, não existia maldade, né? Era só amor e tinha relacionamento eles e Deus. Eles viviam confortáveis, livres de tudo aquilo que nós vivemos hoje. Deus visitava o homem e a mulher na viração do dia. Ou seja, o jardim, ele tinha a presença do céu. E é isso que Deus quer trazer para dentro da nossa casa. O Senhor, Ele quer nos visitar todos os dias. Mas hoje tem pecado, hoje tem maldade, hoje tem pensamentos ruins. Tem. Mas quando nós trouxermos o céu para dentro da nossa casa, nós vamos ter essa presença diariamente dentro do nosso lar. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que na sua casa tem a perspectiva do céu? Será que na sua casa tem a palavra do céu? Será que na nossa casa tem a impressão do céu? Porque é muito fácil nós sermos quem somos aqui. Família aqui, corpo, né? Mas e lá na nossa casa, quem nós somos? Será que lá nós temos a palavra do céu? Né? A perspectiva do céu dentro da nossa casa? Né? A impressão do céu? E aí Deus falou comigo nisso. Que existem coisas que eu preciso mudar. Existem coisas que eu preciso mudar dentro da minha casa, dentro da minha vida. Para quê? Para que eu possa trazer o céu para dentro da minha casa. Não existe como nós exercermos algo em Deus sozinhos. Não existe como o Mário exercer o ministério sozinho. Porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma pessoa só. Né? Então não existe como eu caminhar, eu vou ser músico, você do Ministério de Louvor. Tu vê o que tu vai fazer aí. Não tem como. Independente de onde nós estivermos, nós vamos andar juntos, porque nós somos um só. A nossa família, ela é uma só. Por isso que a igreja, ela tem que andar no mesmo propósito, porque ela é uma família só. Ela serve a um único Deus. Ela tem um único propósito. Então não tem como eu pensar de uma forma, não tem como o pastor dizer vamos fazer assim, e alguém dizer assim, não, vamos fazer assim. Não. A direção, ela tem que ser a mesma, porque o propósito, ele é o mesmo. Porque o Deus, ele é o mesmo. E na nossa casa é a mesma coisa.
Nós somos um só. O plano de Deus é para toda a família. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família, segundo Samuel 6:11. E a arca, que representava a presença de Deus, ela deve estar no centro da nossa casa, no centro da nossa família. E essa arca, ela esteve na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E se você já leu, não leu, vá lá e leia a história de Obed-Edom. O que Deus fez, a transformação nesse espaço tão curto, porque a arca do Senhor estava na casa daquele homem, e foi parar lá sobrenaturalmente. Só que a transformação que aquele homem viveu e a sua família foi algo proporcionado pela presença de Deus. Então a transformação, ela só vai acontecer dentro da nossa casa se nós trouxermos a presença de Deus para dentro do nosso lar. Não existe outra forma. Não existe outro meio, não existe o jeito mais fácil. 3 meses essa arca ficou na casa de Obed-Edom. 3 meses é uma estação. É uma estação. Parece que é muito, mas é muito pouco. E a transformação que gerou na casa, na vida daquele homem e na família daquele homem. Então que nós possamos trazer hoje, né? Nós possamos trazer essa presença para dentro da nossa casa, para que haja essa transformação, para que haja, né, essa presença, esse relacionamento diário que Adão e Eva tinham, de o Senhor vir todas as tardes na viração do dia, ele vinha e conversava com Adão e Eva. Eles tinham essa liberdade de conversar com o Senhor. Hoje nós temos essa liberdade. Basta que nós venhamos atrair a presença dele, para que essa presença venha e nos transforme, para que essa presença venha e transforme a nossa casa. Muitas vezes nós podemos perguntar assim: mas por que na minha casa acontece isso? Por que o meu filho está assim? Por que a minha filha está assim? Falta a presença. Nós congregarmos não significa que Deus vai estar dentro da nossa casa, porque congregar é fácil, irmãos. É fácil nós sermos crentes em 2 horas de culto, 2 horas e meia. Difícil é nós estarmos lá na nossa casa e termos essa mesma glória, essa mesma presença lá dentro do nosso lar. Foi uma das coisas que Deus mais me incomodou. E hoje acontece muito em muitos lugares. Pessoas que vêm e fazem algo aqui, mas não vivem em casa. Falam de algo na igreja, mas na sua casa não vive o que fala. Como que eu vou estar aqui falando sobre a palavra de Deus e olhar para os meus filhos e eles olharem para mim e dizer assim: mas lá em casa... E não olhar deles. Mas fala aqui, mas não faz em casa. Como que eu posso falar sobre algo que eu não vivo? Como que eu posso cobrar deles algo que eu não carrego? Como que eu posso dizer: meu filho, você tem que ter Deus na tua vida, mas se eu não carrego isso, como que eu quero que ele carregue? Como que eu vou exigir de alguém algo que eu não tenho? Como que eu vou exigir a presença se eu não tenho essa presença em mim? Se eu vivo algo de momento, eu venho aqui 2 horas e quando eu saio, a presença fica aqui, Deus fica aqui e eu volto a ser quem eu era ali fora. E aí em casa eu vou lá e brigo e grito e choro e faço e aconteça, e não adianta nada. A transformação, ela nunca vai acontecer porque eu não tenho a presença, eu não tenho o céu na minha casa. E aí eu confesso para vocês que Deus me trouxe, e eu falei na quarta-feira no grupo caseiro. A minha mãe, quando ela se converteu, porque nós fomos católicos durante muito tempo, mas a minha mãe fazia como se ela estivesse realmente fazendo para Deus.
E eu entendo que as pessoas que elas servem, o coração delas está em Deus, até o tempo que elas passam a entender que não é questão do ser católico ou ser, não, é Deus. Quando elas conhecem a verdade, elas deixam de viver naquele tempo de ignorância, mas elas também podem estar fazendo algo para Deus mesmo naquele tempo, porque elas não sabem. O coração delas está em Deus. E a minha mãe, ela fazia com tanto amor, porque ela fazia para Deus, ela queria agradar a Deus. E quando minha mãe se converteu, todos os dias, de noite, nós sentávamos à mesa para orar. Somos em 7 irmãos. Sentávamos os 7 e ela, todos os dias. E Deus fazia coisas tremendas. E às vezes a gente tentava fugir. Dava um miguezinho para fugir, para dormir. Não, ela ia lá e buscava. Muito raramente nós conseguimos. Mas o que Deus fez ali, naqueles momentos. E aí entra muito naquilo que nós ouvimos muitas vezes, que é o tempo de mesa. O tempo de mesa. Quanto tempo nós temos gastado na nossa casa, com os nossos filhos, um com o outro. A mesa é o que? Sempre foi a referência o que? Na hora de almoçar, de jantar, de tomar café. Vamos tomar café, vamos almoçar, juntava todo mundo. Ali naquele tempo onde juntava todo mundo, ali não existia mais nada além daquele tempo, daquela comunhão, daquele relacionamento, olho no olho. Hoje um come no sofá, um come no quarto, um come na sala, um come na rua, ou outro não come, porque não existe mais o tempo de mesa. Não existe mais esse tempo. E Deus, Ele quer restaurar isso na nossa vida, porque faz parte da família nós nos sentarmos juntos à mesa. E eu disse lá que algumas vezes o Pedro chegava em casa, sentava, dizia, vamos conversar, desligava a televisão, vamos conversar, como foi teu dia? E aí a gente chega cansado, estressado, e aí eu digo assim, foi chato. Então acabou o assunto. Mas o correto deveria ser o quê? É só o assunto, é ter um tempo de comunhão, ter um tempo de relacionamento. E eu aprendi aqui nessa igreja que o tempo de mesa ele é fundamental para o nosso relacionamento, não só entre irmãos, mas com Deus. Porque se nós deixarmos, nós vamos nos tornar tão tecnológicos, que daqui a pouco vai ser que nem nos programas, vai lá, aperta na máquina, sai já o prato de comida pronto. Porque até o ato de fazer, de cozinhar, está sendo tirado. Algo que nós levávamos ali meia hora, 1 hora para fazer no fogão, hoje a gente faz no micro-ondas. 5 minutos. Então nós estamos otimizando o tempo para algumas coisas, para desperdiçar em outras que não têm a importância que deveria. E aí nós já pegamos aquela embalagem ali, abrimos ali, já vamos lá comer. Não tem aquela questão que a minha esposa tem de arrumar o pratinho, botar a mesinha, talherzinho. Eu vou fazer um café, eu boto uma faca, uma colher e uma para tudo, para não sujar. Eu botar uma tacinha, botar um pratinho, botar um suplazinho. E a Maria é igual. Isso é o que? É querer estar junto. É querer apresentar o melhor. E aí, quando o pastor pregou aqui sobre Mefibosete, é interessante porque aquele menino passou por tantas coisas. E ele tinha o defeito, ele não tinha suas pernas, ele era aleijado das pernas. Mas quando o rei Davi chama ele, e ele senta à mesa com o rei, ali todos os seus defeitos desaparecem. Para nós vermos a importância da mesa. Quando nós nos sentamos à mesa com o rei, ou quando nós nos sentamos à mesa uns com os outros, ali todo mundo é igual.
Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem mais que ninguém. Ninguém, todo mundo é igual. Os nossos defeitos desaparecem, as nossas diferenças desaparecem. A mesa, o tempo de mesa. O maior valor da sua família deve ser a presença de Deus. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e seus animais. Amém? Não, Deus diz: entre na arca você e toda a sua família. E sabe o que é interessante? Depois o que Deus manda Noé levar? Um animal de cada? Não. Um casal. Para quê? Como é que eles iam constituir família? Como é que eles iam depois? Então Deus, Ele é nos mínimos detalhes. Deus pensa em todas as coisas. Noé levou toda a sua família. Há quem diga que Noé não botou a sogra na arca. Eu não acredito. Então assim, Noé, ele obedeceu a Deus. E aquele ato de obediência. E se Noé tivesse dito: não, fulano não vou levar, a minha nora ali não vou levar. Mas ele foi obediente a Deus. Porque você é o único justo que encontrei nessa terra. Foi o que Deus disse para Noé. Entra na arca você e toda a sua família. Deus iria exterminar com tudo. E aí nós homens precisamos entender a responsabilidade que nós carregamos. Muitas vezes, ou na maioria delas, ou sempre, Deus vai poupar, Deus vai honrar, Deus vai cuidar, Deus vai guardar a nossa família por causa da nossa obediência. Nós temos a responsabilidade sobre a nossa família como sacerdotes. Porque o que nós fizermos hoje vai refletir no futuro deles. Vai refletir no que vai acontecer com eles ali na frente. E quando Noé ele obedeceu, ele poderia ter dito não. E aí teria morrido ele e toda a sua família pela consequência da desobediência dele. Então o que nós fazemos hoje vai gerar consequência à nossa família, aos nossos filhos. Se vai ser uma consequência boa ou ruim, nós que vamos determinar, através do que nós vamos fazer. E Noé ele foi obediente. Tudo que Deus deseja é fazer em você. Tudo que Deus deseja fazer em você se estende à sua família. Tudo. Então não tem como eu ter um sonho em Deus, Deus ter algo para mim e a minha família não estar dentro disso. Nós precisamos estar alinhados. Deus não pode ter algo preparado para mim e para você e a sua família não fazer parte disso. Não tem como. Deus quer te mandar lá para o Afeganistão. Eu não vou, vai sozinho. Não, o chamado é para os 2, é para os 4, é para os 5. Deus não chama só um. Deus chama a família. Então muitas vezes parece ser difícil, sim, mas quando nós estamos no mesmo propósito, servimos o mesmo Deus, tudo é mais fácil. A decisão é mais fácil. A criação da família, Gênesis 2, 21 e 25. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Imagina Adão e Eva lá. Deus foi lá, tirou a costelinha lá, fez a Eva.
E a intimidade que eles tinham entre eles e Deus, que até eles pecarem, eles andavam nus pelo jardim, não viam maldade em nada, mas eles tinham uma intimidade tão grande, que eles se permitiam andar daquela forma, fazer determinadas coisas. Por quê? Porque, imagina, hoje, se Deus chegasse, eu vou te dar, Mário, eu vou tirar a tua costelinha aqui e vou fazer ali, né? Deus fez com Adão. E se nós hoje trouxermos isso para os nossos dias de hoje, cada vez que algo, por isso que eu acho que quando assim acontece algo, que eu não quero, e é algo interessante, porque quando nós morávamos em Curitiba também, nós passamos por um momento muito difícil, eu já falei aqui uma outra vez, mas teve um momento em que eu trabalhava em um determinado lugar, e onde eu tinha acesso a tudo, mas nós estávamos passando por um momento tão difícil, que eu tinha possibilidade de comer determinadas coisas lá, e eu não conseguia comer, porque eu sabia que lá na minha casa eles não poderiam comer, não conseguia fazer. Então isso é o que? Nós somos um só. A dor que eles sentem, eu sinto. A necessidade que eles sentem, eu sinto. O que eles precisam, eu preciso. E eu não consigo jamais. E isso é pai, mãe, e eu acho que muito mais mãe do que pai. Porque a gente não se importa, quando a gente tem filho, a gente deixa de viver pra gente. Não se importa mais com roupa, não se importa mais com nada. Mas não tem que ver o filho bonitinho, lambidinho. O melhor sempre para eles, mas às vezes, nem sempre o melhor, ou a gente dar tudo e fazer tudo, é o correto. E eu digo isso. Eles têm que entender que as coisas não têm preço, elas têm valor. E eu trago isso da minha mãe. Da minha mãe a gente não jogava nada fora, nada. Porque nós não tínhamos. Então quando tinha, a gente tinha. Se não comesse meio-dia, se eu não comesse toda a comida meio-dia, ela guardava e fazia a gente comer de noite. E a gente ia lá e comia. E assim a gente aprendeu a dar valor para as coisas. Eu sou o último. Então lá em casa, a roupinha quatro. Às vezes tinha umas coisas que não dava para usar, mas o resto tudo tinha que vir. Hoje a moda é andar com as calças rasgadas. Naquela época não era moda e a gente sofria. Se fosse moda, nós estava na moda. Então, eu nunca me esqueço que a minha irmã tinha uma calça, não sei como é que chama aquilo, aquelas calças de elástico. Tá? E eu tive que usar aquilo, porque era o que tinha. E eu era, então eu vinha descendo e sobrava para mim. Um dia eu fui na escola, no inverno, aqueles invernos que era muito frio. E eu tinha um chinelinho com uma tira azul e uma tira preta. E o Havaianas aquele, e atrás já estava comido assim, que só tinha metade do chinelo. E a professora chegou para mim e falou assim, por que está de chinelo? Eu falei, porque eu não tenho tênis. Aí ela chamou a minha mãe na escola, perguntou a minha mãe, por que ele não tem tênis? Ela disse, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas a minha mãe, ela fazia coisas que ela lavava a roupa fora, ela costurava. E a gente sempre, nós passamos muita necessidade, mas nós nunca passamos fome. Porque eu enxergava nela aquilo que eu quero que os meus filhos enxerguem em mim. A minha mãe, na ausência do meu pai, ela foi o mantenedor da casa. E ela sempre fez para nós e nunca para ela. Nós não tínhamos condições, mas nós sempre participávamos de retiros, sempre íamos nos lugares, passeios a Gramado, não sei como. Nós íamos. E isso é
E a minha mãe, eu disse isso também na quarta-feira, a minha mãe, ela tinha uma intimidade com Deus tão grande, mas tão grande. A minha mãe, ela, antes de falecer, ela chamou minha irmã, a minha segunda irmã mais velha, e disse para ela: eu preciso que tu venha para casa, porque em seguida Deus vai me levar. E passou algum tempo, não muito tempo, e realmente aconteceu. Mas ela tinha algo que a minha mãe, ela era muito doente, mas ela orava o tempo inteiro. Então a minha mãe, ela carregava, ela trazia essa presença para dentro da nossa casa. E independente da situação que nós vivíamos, a presença de Deus, ela estava constantemente dentro da nossa casa. E é isso que Deus quer que nós entendamos. Independente da situação que nós estivermos vivendo, nós não podemos deixar que essa presença saia, não só da nossa casa, mas das nossas vidas. Como é que nós vamos conseguir fazer que os nossos filhos entendam a importância de Deus no nosso lar, se nós não praticamos, se nós no primeiro momento de dificuldade, Senhor, nós murmuramos, nós reclamamos, abandonamos e viramos as costas para o Senhor. Mas quando vem a dificuldade, você está ali firme, dizendo: Senhor, eu te louvo por tudo, mas eu também te louvo por nada. E aí eles vão olhar e vão dizer: puxa vida, é isso que eu quero para mim. E vão entender que Deus é muito mais do que coisas. Deus é muito mais do que objetos. Deus é muito mais do que roupas. Deus é muito mais do que um carro, do que uma casa. É a presença. A presença vale mais. É a presença dele que vale mais. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Algumas pessoas reclamam por estarem nessa família ou naquela família. Eu não gosto dessa casa, eu não gosto dessa família. Meu irmão, foi essa família que Deus escolheu para te colocar. E Deus tem um propósito nesse lugar. Se Deus te colocou neste lugar, nesta família, Ele tem um propósito. E você tem que entender qual é o propósito que Deus tem, para que esse propósito se cumpra. Talvez você seja a chave desse propósito. Eu acho muito legal o casal que está vindo aqui, que eles foram no nosso grupo caseiro. Eles disseram: nós viemos aqui porque a mãe dele é da Brasa lá de Porto Alegre. E ele disse: eu venho aqui porque minha filha pediu: pai, eu quero ir na igreja, o senhor me leve na igreja. E eles vêm porque ela os trouxe. A Camila, quem levou a família dela para Jesus foi ela, com 12 anos. Então alguém precisa carregar essa presença. Alguém dentro da casa precisa carregar essa presença. Porque através daquilo que nós vamos ser lá, Deus vai começar a transformar. Porque se eu for um aqui e lá eu não for a mesma pessoa, nós vamos cada vez mais afastar essas pessoas de Deus. Porque eles vão olhar e dizer assim: se é para ser isso aí, então eu fico aqui onde eu estou. Se é para fazer assim, então eu prefiro ficar aqui. Mas quando as pessoas começarem a ver a transformação, elas vão querer a mesma coisa. Em cada estação da vida é possível experimentar a verdade divina de que a família é uma bênção para todos os momentos. Em todas as estações da vida, até nos momentos difíceis, nós conseguimos aprender a tirar lições para cumprirmos o propósito de Deus para a nossa geração como família. A minha casa, ela tem que ser um ambiente de paz. Nós devemos sustentar um ambiente de paz dentro da nossa casa. O conflito é um relacionamento
O conflito é para um relacionamento o que a doença é para o corpo. Como acontece com a saúde física, o objetivo de um relacionamento deveria ser evitar o conflito tanto quanto possível. Entretanto, da mesma forma que combater uma doença ou fazer terapia depois de uma lesão pode fortalecer o corpo, passar pelas chamas do conflito é uma maneira saudável e produtiva de fortalecer uma conexão. Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desvia a ira. Não adianta nós vencermos por fora se nós não vencermos por dentro. Não adianta eu olhar e ver por fora e não enxergar por dentro. Precisamos saber controlar as palavras, controlar nossas atitudes, para que isso não gere marcas desnecessárias na vida das pessoas. Você deve conhecer alguém que tem sucesso profissional, mas é um fracasso na sua casa. Eu acho que todos nós conhecemos alguém que tem tudo o que precisa, mas que na sua casa não consegue ter o controle do seu lar. E nós sabemos que a vida toda da maioria das pessoas nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para adquirir coisas. Mas quando a pessoa ela chega no auge da sua vida, onde ela consegue tudo, e isso é um outro índice também altíssimo, de pessoas que se matam, porque elas chegaram no momento da sua vida onde elas não precisam de mais nada. Mas lá elas entendem que aquilo não era o que elas estavam procurando. Não é o dinheiro. É Deus. E por muitas vezes também o dinheiro ele pode comprar muitas coisas, mas essa presença o dinheiro não vai comprar. Porque quando essa presença ela está dentro da nossa casa, nada ao nosso redor importa. Nada, independente da situação que nós estejamos vivendo. Porque a presença que nós carregamos e que está no nosso lar, ela nos sustenta, ela nos mantém, ela nos alimenta. O que para muitos é impossível, quando nós temos essa presença, nós temos a solução para o impossível. Quando nós temos essa presença, nós enxergamos as coisas de uma forma diferente do que as outras pessoas. Quero pedir para o pessoal, pode subir. Uma frase que eu achei muito interessante. Você sabe qual é o poder da herança? É conseguirmos de graça aquilo que outra geração pagou para ter. O poder da herança é conseguirmos de graça. Alguém morreu, deixou lá caminhão de dinheiro, terras, mas eu não tive uma gota de suor para conquistar. E é a forma mais fácil e rápida de jogar tudo fora. Quando nós conquistamos algo que alguém teve que pagar, nós não damos valor para aquilo. Quando nós recebemos de graça, a salvação nós recebemos de graça, mas nós temos que pagar um preço para mantê-la. Então nós vamos ser salvos hoje, e aí Deus não precisa fazer mais nada. Não, é diário. Ela vem de graça, mas ela teve um alto preço. E nós precisamos pagar para que isso não se perca. Porém, o desejo do Senhor é que possamos prosperar esta herança, devolver ainda mais testemunhos e histórias
que sejamos ainda mais prósperos que a geração anterior. Deus anseia que o clamor dos filhos mude realidades. Nós, como igreja, precisamos levantar a bandeira a favor daquilo que Deus é a favor, a família. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Se não estamos satisfeitos com os frutos que nós estamos colhendo, vamos plantar novas sementes. Quais são as sementes que você tem plantado na tua casa? Quais são os frutos que essas sementes têm dado? O que você tem colhido daquilo que você tem plantado? Jesus, ele diz que aquilo que o Pai Celestial não plantou será arrancado pela raiz, e ao final permanecerá somente aquilo que Deus planejou para nós. Coloque-se de pé. Aquilo que você plantou, a tua mão foi lá e plantou. O que você tem colhido? Mas quando você trouxer essa presença para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, aquilo que Deus não plantou, Ele irá arrancar da sua família, Ele irá arrancar do teu lar, e permanecerá somente aquilo que Deus planejou para a tua vida, para a tua família. Espero que Deus possa ter falado contigo, cada um de nós, e que nós possamos levar isso para a nossa casa. Nós possamos não só levar esta presença, mas que nós possamos fazer com que ela permaneça diariamente na nossa casa. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana.